Olá, meus caros! Bom, hoje falaremos sobre liberdade, distopia e tecnologia. O que nós vivemos hoje é uma distopia? Será que pode ser considerado uma distopia? Porque eu tava pensando, nosso modo de vida atual me parece às vezes que combina muito com o estilo de vida que o George Orwell descreve no livro 1984, só que sem um governo autoritário, mas parece que eles estão se fabricando por aí e isso é uma questão de tempo. O que você acha? Como você se sente nesse mundo? Parece uma distopia ou não? Bom, a distopia, né, quem não sabe, seria o contrário da utopia, né? Isso. Enquanto que a utopia, ela é algo inalcançável, a gente pode dizer que é algo inalcançável, né? Sim, sim, é algo fabricado na mente, no mundo das ideias, né? Mas que nunca se alcança, né? Não. Um exemplo de utopia, sei lá, Um exemplo de utopia? talvez um governo perfeito. Um governo perfeito, um paraíso na Terra, né? Exatamente. Paraíso na Terra, uma vida de contentamento constante. É inexistente, uma vida onde todos são felizes, ninguém sofre, todo mundo só se completa. Imaginar que todos um dia vão pensar cientificamente, de forma mais cética. Ah, a maior utopia de todas. Não, isso é uma utopia, tá vendo? E aí, afinal, você se sente livre ou não? Livre? Boa pergunta. Engraçado. Eu sou bem afastado de todo tipo de tecnologia, que eu não sinto falta delas, assim, de rede social e tudo mais, mas ainda assim eu me sinto, parece, vigiado constantemente. Quando você fala isso, não quer dizer que você não utilize tecnologia, claro, Não, né? utilizo todas elas. Afinal, a gente está, né, utilizando ela nesse exato Sim. momento. Mas acredito que você esteja falando mais em questão de rede social, esse tipo de coisa. Um ponto interessante sobre tecnologia que você falou agora, que veio na minha cabeça, é que nós somos obrigados a utilizar todo tipo de tecnologia, né? Se você não tem WhatsApp, você não se comunica com pessoas, você não recebe informações importantes, né? Você fica ilhado. Excluído, né? Excluído. E é necessário ter o WhatsApp para poder saber o que está acontecendo. Às vezes no trabalho de faculdade, ou às vezes do trabalho mesmo. E tudo isso só é possível porque todo mundo usa o WhatsApp. Então você é obrigado a usar o WhatsApp. Não tem como você viver no mundo atual sem ter um meio de se comunicar tecnologicamente, né? Exatamente. O que nos faz concluir, talvez, que a tecnologia ela é muito benéfica. Sim. E ao mesmo tempo meio que não, né? Os pontos positivos do século XXI, pra mim, é um negócio que a gente até tava conversando sobre acesso a todo tipo de informação, qualquer tipo de informação. Nós estávamos vendo uma coisa que acontecia em 1938, a gente tem áudios da época, documentos guardados, e tudo isso é público e acessível, e todo mundo consegue ver qualquer tipo de coisa. Se está em inglês você consegue traduzir, se está em alemão também, se está em russo também. Você consegue ter acesso, talvez não, a tradução não seja tão boa, mas não precisa de um tradutor para traduzir. O Google Tradutor faz isso para você. Você pode ter acesso a absolutamente tudo. E tá conectado com todo mundo. Isso é incrível. Isso é impressionante, né? Mas assim como o carro, quando substituiu o cavalo, trouxe alguns malefícios, né? Com o carro a sociedade ficou mais rápida, né? Tipo, com o carro a sociedade ficou mais rápida, mas ao mesmo tempo ficou um pouco mais violento os acidentes de trânsito. Eu acho que com toda essa tecnologia vem uma supervigilância, onde não existe mais uma certa Privacidade, né? Privacidade, o privado é um pouco raro. Eu tava pensando nisso. Por exemplo, se eu for no meu quintal, mesmo que ninguém esteja me vendo, supor, saí do banho, eu quero pegar a toalha que eu esqueci no varal. Eu vou sair do meu quintal pelado. Alguém que tiver com um satélite passando no momento vai conseguir me ver pelado. Entendeu? Mesmo que tenha paredes e muros, eu vou precisar de telhado para que ninguém me veja. Né? O Google Earth pode me fotografar na minha casa. Exatamente. Não o Google Earth em si, mas porque ele não vai mostrar, mas qualquer um pode ver qualquer coisa, em qualquer lugar, ouvir qualquer coisa e... Pelo menos o cara que deixa embaçado a foto de pessoas, ele pode te ver. Ele pode me ver, alguém vai me ver, alguém vai embaçar minha foto. Então a questão é, de onde nós somos de fato... Livres, né? Livres. O que está acontecendo com a nossa liberdade? Será que isso tem a ver com a liberdade ou a privacidade? Ou os dois caminham juntos? Boa pergunta, hein?
Eu vejo a liberdade e a privacidade caminhando juntas. Eu acho que uma depende da outra. A gente precisa de um momento... E é engraçado, né? Porque você tem que ser livre pra escolher a privacidade, né? Sim, olha só. Tem que ser livre pra escolher a privacidade. Mas será que nós temos essa escolha nos dias atuais? Será que existe essa escolha? É uma boa pergunta. Ou será que não existe mais? A gente sempre vai estar num sistema e vai ser sempre fácil encontrar qualquer pessoa. Porque é muito fácil encontrar qualquer tipo de pessoa, né? Tem até sites, né, que você... Se você pagar e colocar o nome da pessoa, ele dá várias informações, CPF, Sim, tudo, RG e tal. tudo que você quiser. E é tudo muito fácil, de qualquer pessoa no mundo. E é legal que ele... Legal, assim, claro que não é legal, mas... Não parece um terror? Sim, facilmente eles podem, por exemplo, vigiar a gente de alguma forma... através de, sei lá, do microfone de um celular, Sim. da webcam, do notebook, pegar informações tão preciosas que, por exemplo, numa época de eleição, vamos dizer assim, se eles utilizarem meios tecnológicos, eles podem até mesmo induzir pessoas com propagandas. Sim. Né? Se é uma pessoa que se comove, por exemplo, com morte, sei lá, através das postagens dela e tal... eles podem preparar comerciais e propagandas adaptados para aquela pessoa de forma que a induza a, né? Enfim, eu acho que já deu para entender onde a gente queria chegar aqui. Eu percebo que o caso Snowden, ele trouxe um terror. Ele trouxe o 1984 à tona, né? Ele trouxe o livro do George Orwell, aquela distopia. Fala pra gente o que é o caso Snowden, pra quem não sabe. O caso Snowden... é um caso famoso até, com um personagem que agora também é famoso na história do Brasil, né? Que é o Glenn Greenwald. E ele é jornalista, né? Ele é jornalista, ele foi um dos que publicou a história. Foi o cara que o Snowden procurou para publicar a história dele. Quem era o Snowden? Um agente da CIA e também da NSA. E ele disse como funciona a espionagem na atualidade. E a espionagem é ridiculamente simples. Dá pra você ligar qualquer tipo de webcam, você pegar qualquer tipo de informação de qualquer pessoa. O governo americano pediu desculpas por isso. Dá pra espionar qualquer pessoa no planeta Terra com uma facilidade imensa. Porque todos necessitam de um celular para poder viver e se comunicar e poder estar atualizado, integrado. E esse celular pode ser ligado pra você ouvir o que a pessoa tá falando, pra você ver o que ela tá vendo e coisas nesse sentido. Então, vários filmes na atualidade mostram um pouco desse inferno, mas eu nunca tinha me dado conta do quão infernal isso é de fato, né? E às vezes a gente pode achar também, tipo, no meu caso, né? Esses dias a gente estava conversando sobre isso até, de achar que a gente não tem uma certa relevância pro mundo e ter a ingenuidade de pensar, pô, por que eles iriam olhar pra mim aqui? Mas é aquela história, né? Sei lá... Todo mundo tá a 3 mãos, né? 3 apertos de mãos de qualquer pessoa no planeta. Exatamente. Então eu posso ter amizade com alguém e essa outra pessoa ter amizade com uma outra que tá envolvida em política, em qualquer coisa que... Seja estratégico. Talvez para chegar na pessoa comece de alguém que se ache irrelevante, né? Sim. Qualquer pessoa tá 3 apertos de mão de qualquer pessoa no mundo, né? A gente conhece alguém que conhece... Explica aí um pouco sobre isso aí, vai, o aperto de mão. O aperto de mão é uma coisa engraçada, né? Como eu poderia dizer? Sei lá, quantas pessoas de distância eu tô no Jô Soares? Por exemplo, eu conheço um cara que já foi entrevistado pelo Jô Soares. Se ele cumprimentou o Jô Soares e eu cumprimentei ele, e todas as pessoas que o Jô Soares cumprimentou estão a 2 pessoas de distância de mim. E por aí vai, entendeu? Todas as pessoas que o Jô Soares entrevistou em toda a vida dele, desde, sei lá, presidente da república, que daí já me deixam a 4 pessoas, né? É um negócio, tem um canal de curiosidade, nossa, eu não lembro, se eu lembrasse eu juro que eu falava. 6 apertos de mão, né, se eu não me engano. Tá todo mundo... 6 pessoas de distância. 6 pessoas de distância. A gente nunca sabe quando a gente vai ser estratégico. E não é que a espionagem super vai ficar atrás da gente aqui no Brasil, realmente, mas se quiserem, podem. Nada impede que eles consigam, entendeu? A gente não tem essa segurança de qualquer... informação privada, né? A gente não tem mais informação privada, só tem ilusão de informação privada. É a ilusão de que
o que eu tô vendo, num computador só eu tô vendo, entendeu? Uma coisa muito interessante também, que, sei lá, pra quem não sabe pode ficar de alerta, não sei se as pessoas têm medo disso, mas até mesmo aqueles quizzes que a gente responde no Facebook, né? Nossa! De aplicativo. Tá traçando o seu perfil psicológico, de exatamente. personalidade. Então. E tá mesmo, né? Com esse não é? tipo de informação, eles podem, sei lá, te induzir pra alguma coisa. Sim, eles usam isso abertamente pra te fazer dar propaganda.